Por que a venda de calmantes assumiu essa proporção? Como mudar isso? Qual o perigo real que eles representam? O que os dependentes devem fazer para se livrar dessas drogas? Quem responde é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Boa noite, doutor Antônio. Afinal, de quem é a responsabilidade para a coisa chegar a esse nível que chegou, essa venda e esse consumo exagerados? As agências reguladoras é que são as responsáveis por essa situação. A Anvisa, portanto. Portanto, eu acredito que seja uma falta de controle adequado da Anvisa, inclusive com campanhas públicas para fazer uma proteção da saúde da população em geral, para promoção da saúde e para prevenção das doenças. Agora, os médicos não têm alguma responsabilidade? Eles também não estão exagerando, dando receitas indiscriminadamente? O não psiquiatra prescreve mais ansiolíticos do que os psiquiatras. Isso nós não temos dúvida. Porque é uma reação normal. Porque todo e qualquer sintoma psiquiátrico, eles tratam com ansiolíticos, ao invés de encaminhar o psiquiatra, mas isso detido pelo preconceito que tem de mandar o paciente ao psiquiatra. Por isso nós trabalhamos, inclusive, com a campanha que é a Sociedade contra o Preconceito, para evitar e diminuir isso. Nós precisamos trabalhar cada vez mais para diminuir a autoprescrição, a automedicação. E tem uma outra coisa que eu acho que é gravíssima e que não é falado. Assim, ó, é impossível 300 mil médicos no Brasil, que é o total que temos, ter prescrito de um só produto 10 milhões e 500 mil unidades. Então, cadê o controle disso? Receitas falsas no mercado deve existir de monte e não há um controle para evitar esse tipo de situação. Quer dizer, os médicos, qualquer um deles, seja qual for a especialidade, tem autorização legal para receitar os ansiolíticos, mas não deveriam, é isso? Qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento em qualquer momento. Agora, o que acontece é que quem está preparado para levar adiante um tratamento psiquiátrico é o psiquiatra. Então, o ideal é você fazer um primeiro atendimento, porque são medicamentos sintomáticos, e esses medicamentos, como são sintomáticos, é para usar ali 1 mês, 2 meses, enquanto chega até o psiquiatra para fazer o tratamento da doença que a pessoa tem de base, que leva aquele sintoma. Eles são sintomáticos, não é para uso indeterminado. E as farmácias, têm responsabilidade nisso também? O que nós percebemos é que há muito tráfico de medicamento. Isso é muito sério, isso é muito grave. E é preciso ter um controle das agências, da agência reguladora, que é a Anvisa, em cima dessas situações das farmácias. Mas a pessoa que já chegou a essa situação de dependência química, como o Gustavo, que a gente mostrou na reportagem, o que ela deve fazer? Procurar um psiquiatra? Como se livrar da dependência? Eu acho que até antes do Gustavo, Guilherme, nós podemos atuar. Se uma pessoa está usando um medicamento faixa preta ansiolítico por mais do que 3 meses, 6 meses, ele deve procurar um psiquiatra para o psiquiatra avaliar qual é a necessidade real dele do uso desses medicamentos. Eles são sintomáticos, eles são para uso temporário. Exceções raras são feitas em alguns tratamentos, que são medicamentos faixa preta, como TDAH, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, que tem indicação de alguns tipos de medicamento por uso prolongado. Mas, via de regra, é por curto prazo. Não tem uma necessidade de se usar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Está dependente químico de uma medicação, tem que procurar ajuda, tem que procurar o psiquiatra para poder tratar de forma adequada. Eu acho que vale a pena ficar um alerta aqui. Qual é o perigo real que esses medicamentos representam? Os medicamentos, eles são extremamente importantes dentro da nossa clínica diária, mas eles também podem gerar problemas de saúde, como no caso do uso inadequado, prolongado, principalmente se não há um acompanhamento médico mensal ou bimensal do paciente. Porque o psiquiatra, ele faz... Esses medicamentos são controlados com você podendo fazer a prescrição máxima para 2 meses, exatamente para que você possa voltar ao psiquiatra e reavaliar a necessidade do uso. Essa história de pedir receita a amigo, ou de marcar uma consulta para pegar a receita com o médico, outro médico, ou ir a pronto-socorro, isso tem que acabar, porque isso continua um uso indiscriminado daquilo que não tem necessidade. Muito obrigado, doutor Antônio. Uma boa noite. Boa noite.